Olá, tudo bem? O meu nome é Iane, eu sou professora de farmacologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia hormonal no climatério. Então, essa aula, o foco dessa aula é justamente trazer as, as novidades, né? Trazer assim o novo parâmetro de prescrição dentro da terapia hormonal no climatério. E essa aula é voltada especificamente para quem está fazendo medicina, para quem é estudante de medicina, ou então para quem já é formado mesmo, para quem prescreve esses hormônios, né, esses medicamentos, e quer se atualizar sobre esse tipo de prescrição. Bom, vamos falar um pouquinho então, primeiro, as definições, para a gente poder homogeneizar um pouco os conceitos. Vamos ver o que a diferença então de climatério e menopausa, né? Então, o climatério ele é uma fase de transição. Então, essa fase é composta por um determinado período de tempo, né? São vários anos aí entre a primeira, digamos, e a última menstruação, né? O menarque e a senilidade, marcada por diversas alterações fisiológicas no corpo da mulher. E a menopausa, ela é mais específica, ela é mais pontual, porque ela trata da data da última menstruação da mulher por falência ovariana. E esse diagnóstico, então, da menopausa, ele é retrospectivo, porque é só após 12 meses de amenorreia que a gente pode exatamente definir qual é a última menstruação, qual é o mês, né, então, que inicia essa menopausa, tá? E a perimenopausa, então? A perimenopausa é o período entre o início da irregularidade menstrual até um ano após a menopausa. Então, é o período que fica cercando essa data da última menstruação, né? A insuficiência ovariana prematura é quando a menstruação ela cessa antes dos 40 anos. Depois a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso, tá? Que é diferente, por exemplo, da menopausa precoce. E a janela de oportunidade, que é um conceito bem importante para a gente entender nessa aula, é o período de 10 anos após a menopausa ou até os 60 anos de idade, tá? Então, quem, por exemplo, tem a menopausa depois dos 50, né, que fica menor do que, esse período fica menor do que 10 anos, né? Então, ou se considera até os 60 anos a janela de oportunidade para fazer esse tratamento hormonal, ou então o período que compõe os 10 próximos anos a partir da menopausa. Bom, normalmente a reposição hormonal é iniciada na janela de oportunidade, então por isso que esse conceito aqui é tão importante para a gente. Desde que, claro, a paciente não tenha contraindicações, né? Então, a gente vai instalar tratamento para menopausa, terapia hormonal na menopausa, ou no climatério, né, no caso, que seria a fase, não exatamente a data da última menstruação, mas a gente vai instalar um tratamento sempre quando a mulher ainda estiver no período da janela de oportunidade. E então, algumas considerações importantes, a gente pode citar que a terapia hormonal foi o tratamento padrão para menopausa a partir de 2002, quando as percepções sobre isso alteraram. Isso porque foi divulgado, foi publicado um estudo, que é o WHI, que é um estudo que ficou bem famoso, né, na área, e esse estudo alterou, inclusive, a partir desse estudo, né, houve uma alteração do perfil de prescrição para a terapia hormonal nessa faixa etária. Então, a idade de início da terapia hormonal, ela é o fator mais crítico para determinar o risco-benefício da paciente. Sempre, idealmente, a gente deve iniciar o tratamento hormonal na janela de oportunidade, ou seja, sempre dentro dos 10 anos após a menopausa. Por quê? Porque se a gente começar o tratamento nesse período, a terapia hormonal ela vai sim reduzir a mortalidade por todas as causas e os riscos de doença coronariana, osteoporose e demência, sendo que a demência ainda não tem uma comprovação, uma evidência de nível mais elevado, mas doença coronariana e osteoporose, né? Então esses riscos aqui a gente tem já isso bem definido na literatura, né? De que se a terapia hormonal for instalada dentro dos 10 anos após a menopausa, a gente consegue esses benefícios aqui para as mulheres. Então, agora trazendo um pouquinho das indicações, né? Quando a gente pretende instalar um tratamento para terapia hormonal no período do climatério, o que a gente deve pensar como objetivo terapêutico? Qual seria a principal vantagem, né? Aquela indicação para fazer esse tipo de prescrição? Então, as principais indicações, e também aqui as primeiras são as principais queixas das mulheres nesse período, tem relação com os sintomas vasomotores, com
a síndrome geniturinária da menopausa, né, chamado antigamente de atrofia vulvovaginal, hoje síndrome geniturinária da menopausa. Também outra indicação é a prevenção da perda de massa óssea e fraturas, né, por fragilidade óssea, e a insuficiência ovariana prematura. Ok, então vamos tratar agora de um a um. Sobre os sintomas vasomotores, o que nós temos? Que o tratamento dos sintomas vasomotores permanece como a indicação primária, né, da terapia hormonal. Porque a terapia hormonal, ela não é mais chamada terapia de reposição hormonal, quando já está na fase do climatério. Por quê? Porque ela não há necessidade de repor. A gente tem uma terapia hormonal para tratar sintomas, né? E um deles são os sintomas vasomotores. Então, essa terapia é o tratamento mais efetivo, né? Considerado hoje o mais efetivo para diminuir os sintomas vasomotores, tanto na peri quanto na pós-menopausa, sendo especialmente indicada a mulheres sintomáticas abaixo dos 60 anos ou com menos de 10 anos da menopausa, que seria aquilo que a gente falou antes, que é a janela de oportunidade. Então, a terapia hormonal para esse tratamento dos sintomas vasomotores é considerado nível de evidência A, e a primeira linha é a terapia hormonal, e para aquelas pacientes, aquelas mulheres que de repente não querem usar hormônio, tem alguma contraindicação ao hormônio, aí sim tem uma segunda linha que são os inibidores da recaptação da serotonina, né, que a gente acaba usando como segunda linha de tratamento, porque eles acabam diminuindo também os sintomas vasomotores, tá? Bom, sobre a síndrome geniturinária da menopausa, popularmente chamada também de atrofia vulvovaginal, né, mas esse nome mudou, é uma terapia, é algo que também é beneficiado da terapia estrogênica, né? É, existem esses sintomas, eles são muito ruins, muito prejudiciais, né, na qualidade de vida da mulher, e os hormônios, no caso a terapia hormonal, vai ajudar, e isso também tem já comprovado nível de evidência A. Sobre a prevenção da perda de massa óssea e de fraturas por fragilidade óssea, a terapia hormonal é efetiva, então, para prevenir a perda da massa óssea e fraturas por fragilidade. Deve ser feita dentro da janela de oportunidade, assim como todos os outros as indicações, né? E a mulher sintomática que tem um risco elevado de fraturas também tem uma indicação, né? Um pouco maior, digamos assim, porque ela vai ter mais benefício quando tiver uma prescrição de terapia hormonal, tá? Também evidência de nível A. Agora, falando da insuficiência ovariana prematura, o que nós temos? A insuficiência ovariana prematura, ela é considerada abaixo dos 40 anos, tá? Então, nesse sentido, ela é diferente da menopausa precoce, que ocorre entre 40 e 45 anos. Então, as mulheres com insuficiência ovariana prematura apresentam maior morbimortalidade em decorrência da falta do estrogênio, né, por um tempo muito prolongado. E na ausência de contraindicações, então, elas devem usar a terapia hormonal até, no mínimo, a média etária que entrariam na menopausa normalmente. Isso também é uma evidência de nível A, tá? Então, aqui está indicado para que as mulheres que começam com os sintomas lá antes dos 40, por exemplo, possam usar a terapia hormonal até, no mínimo, a média etária em que entrariam na menopausa normalmente, então poderiam usar um tempo aí maior, certo? Então, nesse caso aqui, existe uma questão também do termo, né? Do termo TRH, que é a terapia de reposição hormonal, que estaria sim reservado para mulheres que têm a menopausa precoce. Porque nesse caso a gente vai repor o hormônio que deveria estar sendo produzido, mas não está mais. Agora, a mulher que entra em menopausa num período normal, dentro do padrão, a gente não usa mais o termo TRH, usa só o termo TH, que tira a reposição, né? Porque não se repõe um hormônio que, na verdade, não está em falta, porque a própria fisiologia da mulher, ela tem ela acontece dessa maneira. Então, seria essa a explicação. E aqui estão os quatro, digamos assim, grandes eixos, né, de indicações que a gente tem hoje para tratar com terapia hormonal, certo? Que são os próprios sintomas aí, a maioria dos casos, né, sintomas vasomotores, atrofia vulvovaginal e a questão da massa óssea. Bom, agora falando um pouquinho das vantagens da terapia hormonal em mulheres sintomáticas
por volta dos 50 anos, então dentro do padrão normal, né, de climatério. E aí existem sim várias vantagens da terapia hormonal. Uma delas é aliviar os sintomas vasomotores, né, aquilo que já foi falado antes, e que isso resulta numa melhora considerável na qualidade de vida. Mas existe também outras vantagens, que é a redução da mortalidade, a redução do risco cardiovascular, desde que esse tratamento seja instalado dentro da janela de oportunidade, ok? Também existe uma vantagem já caracterizada, né, com estudos de grande porte, que é a redução do risco do câncer coloretal e endometrial com a terapia combinada. Pensando aqui na questão do câncer endometrial, por quê? Porque é o derivado da progesterona que vai fazer proteção endometrial, correto? Então, isso também está publicado, né? Então, nesse sentido, quando se começa a terapia hormonal dentro da janela de oportunidade, isso a gente já tem evidências claras, né, de que do jeito que está sendo feito atualmente, com doses mais baixas, com determinados tipos de hormônio, né, que são melhores do que outros, isso já tem estudos também comparando entre os derivados de estrogênio e de progesterona, quais são os melhores e quais não são, e que aqueles que são melhores são aqueles que trazem mais vantagens e não arrastam o risco, né, associado que outros hormônios arrastam algum certo risco, que a gente vai falar mais para frente. Então, como objetivos da terapia hormonal, a gente poderia dizer que ela pode ser indicada para tratar os sintomas vasomotores associados ao hipoestrogenismo, então a falta do estrogênio, a síndrome geniturinária da menopausa, além de prevenir a perda de massa óssea e diminuir o risco de fraturas por fragilidade óssea. Como é que a gente faz então, né, para fazer essa análise, para definir isso como um objetivo terapêutico para a paciente que a gente atende? Então, sempre a história clínica e o exame físico completo, só isso já é suficiente para descartar a grande maioria das contraindicações ao uso da terapia hormonal. Mas alguns exames complementares também auxiliam na escolha, por exemplo, pela melhor via de administração do hormônio. E aí a gente considera que a glicemia de jejum e o perfil lipídico são, por exemplo, exames que a gente pode pedir, pode solicitar, para a gente poder ter essa análise. Garantir também a segurança da paciente durante o uso da medicação é fundamental, porque por isso, né, precisa ser mantida uma avaliação de rotina, não simplesmente prescrever o hormônio e a paciente não ser orientada para retornar. É preciso que haja uma recorrência, né, nesses retornos, até porque a terapia de reposição hormonal ela não tem um padrão fixo de tempo de tratamento. Então, vamos supor que a mulher menopausou, digamos assim, o período da menopausa ocorreu, digamos assim, há 4 anos. Então, digamos que ela tem ainda 6 anos de janela de oportunidade. A gente não pode instalar um tratamento e dizer assim, ó, volta daqui 6 anos, né, para a paciente. Então, a gente tem que orientar para que ela retorne com maior frequência. Por quê? Porque dentre esse meio tempo em que ela estiver usando o hormônio, ela pode surgir contraindicações. Ela pode ter, por exemplo, alguma outra doença de base surgindo nesse tempo e virar uma contraindicação para a terapia hormonal. E nesse sentido, teria que retirar a terapia hormonal, ou então alterar a via de administração, correto? Então a gente sempre tem que lembrar disso, que é importante sempre manter a avaliação clínica rotineira dessa paciente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do risco cardiovascular, tá? Então eu utilizei a referência da Febrasgo mesmo, né, o consenso, e também da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, tudo atualizado, né, de 2022. Então, o que que a gente tem? A proposta aqui, essa proposta é da NAMS, que é a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, e ela coloca o seguinte, que se, aqui vamos pensar nessa tabelinha, né, aqui a gente tem anos decorridos desde a menopausa, então menos de 5 anos, de 6 a 10 anos, e maior que 10 anos. E também o risco cardiovascular em 10 anos. Então, claro, né, teria que ter calculado antes o risco cardiovascular da paciente, mas isso aí a gente usa calculadoras específicas para fazer esse cálculo e a gente acaba classificando, né? A paciente tem risco baixo, menor de 5%. Ela tem risco moderado, de 5 a 10%, e ela tem um risco alto cardiovascular, maior que 10%, conforme ali os critérios, né, para o cálculo. Bem, então, digamos o seguinte, que o que esse consenso ele traz? Que a terapia hormonal ela deve ser evitada sempre que ultrapassar 10 anos após a menopausa. Por quê? Porque está fora da janela de oportunidade.
Então, deve-se evitar a terapia hormonal para qualquer tipo de risco cardiovascular, até o baixo, certo? Então, fugiu da janela de oportunidade, não se usa terapia hormonal. Agora, se a mulher está, por exemplo, com menos de 5 anos, né, no início da menopausa, ou de 6 a 10 anos, ou seja, dentro da janela de oportunidade, e tem risco cardiovascular baixo, ela pode sim fazer uso da terapia hormonal, tá? Então tá em verde aqui, sim, né, tanto até 10 anos, dentro da janela, pode fazer uso. Se ela tem, lembrando mais um detalhe, né? Aqui onde está em verde, significa que ela pode fazer uso, por exemplo, dos derivados de estrogênio e progesterona orais, né? Aquele por via sistêmica mesmo. Agora, ela tem risco moderado e está dentro da janela de oportunidade, o ideal é não usar a via oral, é usar o adesivo, usar o transdérmico, a via transdérmica, ou adesivo, ou o gel, né, de uso tópico, de uso transdérmico, ok? Então, a gente considera sim que pode usar, mesmo com risco moderado cardiovascular, mas aí dá preferência para a via transdérmica, porque a gente vai ter uma menor absorção sistêmica. Agora, se a paciente tem um risco alto cardiovascular, deve-se sim evitar a terapia hormonal em qualquer situação, independente do tempo em que a menopausa iniciou ou aconteceu. Bom, lembrando que sempre para mulheres que não têm útero, estrogênio isolado. Por quê? Porque a questão de associar a progesterona, o derivado da progesterona, a única função da progesterona na terapia hormonal, na menopausa ou no climatério, é a proteção do endométrio. Né? Então, só para mulheres com útero intacto, né, que não são esterectomizadas, é que a gente associa, se verificar que realmente precisa desse benefício. Se não, é estrogênio isolado. E a decisão sobre a duração do uso, né, vai depender da continuidade dos sintomas, ou moderados ou intensos, né, como aqueles sintomas que nós já falamos no início, e também levar em conta o risco de câncer de mama, que é uma das contraindicações, doença cardiovascular e também osteoporose, ok? E aí, no caso da osteoporose, teria um grande benefício, né? Bom, esse slide ele acaba repetindo porque ele diz a mesma coisa do que a gente já colocou do que eu falei na tabela, né, do slide anterior, mas é o que a gente percebe, que algumas sociedades internacionais atualmente recomendam o uso de instrumentos de cálculo de risco cardiovascular como ferramenta auxiliar na decisão sobre administração ou não, sobre prescrever ou não a terapia hormonal para aquela mulher que tem algum grau de risco cardiovascular, né? Desde o baixo até o alto. E segundo a ANAMES, então, as mulheres com risco inferior a 10% em 10 anos podem receber terapia hormonal. Entretanto, aquelas com risco cardiovascular mediano, né, moderado, entre 5 a 10, teriam maior benefício da via transdérmica e não a via sistêmica. O uso de estrogênio em mulheres com alto risco cardiovascular, maior que 10% em 10 anos, poderia instabilizar as placas de ateromatose e levar a eventos tromboembólicos, como acidente vascular cerebral e infartos. Então, é nesse sentido que a gente precisa, daí, não prescrever quando o risco cardiovascular é maior do que 10. Essas ferramentas de cálculo de risco cardiovascular usam aqueles dados tanto da anamnese quanto do exame físico e também usam o valor, né, do colesterol total e do HDL. E a gente tem que ressaltar também que, mesmo nas mulheres com baixo risco cardiovascular, a via transdérmica é mais adequada quando os valores de triglicerídeo forem superiores a 400 miligramas por decilitro. Então, por isso que, além da glicose em jejum, o lipidograma é importante, né? Porque ele pode dar um norte para em relação à via de administração, né? Qual é a via de administração que será escolhida? Quando o valor do triglicerídeo for muito elevado, preferencialmente a gente deve ir para a via transdérmica do hormônio. Bom, agora para falar um pouquinho das contraindicações, eu vou trazer os níveis de evidência, porque isso aqui, essa parte aqui das contraindicações, eu usei o tratado, né, da SOBRAC, que é o Consenso Brasileiro da Terapia Hormonal na Menopausa, foi atualizado em 2018, mas ele está com as últimas atualizações. E aí a gente usa aqui, como nem tudo, né, nem para tudo a gente tem evidências de nível mais elevado, mais robustas, qual é a classificação que a SOBRAC usa? Usa evidência de nível A, que são os estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência, usa evidência de nível B para aqueles estudos experimentais ou observacionais de menor consistência,
Então, o nível C para relato de caso e estudo não controlado, e o nível D seria o pior, né, no caso, que seria opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em consensos ou estudos fisiológicos ou modelos animais não aplicados em humanos. Então, esses aqui são os níveis de evidência que a gente vai começar a falar a partir de agora, para a gente pontuar os riscos, tá? Que são as contraindicações. Então, eu até trouxe um exemplo aqui, né? Se tem uma paciente que tem um risco de trombose, pode-se usar terapia hormonal. Uso sistêmico não, mas uso transdérmico sim, pode-se usar, porque vai ser o benefício maior do que o risco, tá? Então, sempre essas contraindicações ali precisam ser analisadas caso a caso, sempre dessa forma. Então, a gente não precisa ter medo de prescrever a terapia hormonal, e nem a paciente, né, tem medo de usar a terapia hormonal, desde que sejam bem avaliadas essas contraindicações. Bom, agora o que é importante frisar? Quais que não são contraindicações da terapia hormonal? É porque a gente acaba tendo muito medo, muitas vezes, de instalar uma terapia, um tratamento desse com hormônio no período do climatério, muito porque foi disseminado, né, e há uma cultura em relação a câncer, né, surgimento de câncer, mas na verdade os estudos mais atuais eles acabam colocando que a terapia hormonal no climatério, desde que seja feita dentro da janela de oportunidade, ela pode proteger contra vários tipos de câncer, ao invés de causar, tá? Então, hipertensão arterial sistêmica controlada, por exemplo, e diabetes mellitus controlada, não são doenças de base que contraindiquem a terapia hormonal. Assim como a hepatite C crônica também não é, neoplasia hematológica, câncer de ovário, exceto o câncer do tipo endometrioide, né, que é um tipo de câncer específico, câncer cervical escamoso, de vulva, vagina também não, câncer de pele, tireoide, pulmão, rins, fígado, câncer gástrico e coloretal, né? Então nós temos inclusive estudos mostrando que há uma correlação positiva de proteção para evitar câncer coloretal com a terapia hormonal e não ao contrário, tá? Então nesses casos aqui não há contraindicação. Outra coisa importante que a gente tem que pensar é quanto tempo manter a terapia hormonal para a paciente, porque a gente começa, instala um tratamento e por quanto tempo essa paciente vai usar a terapia hormonal. São perguntas que muitos alunos também me fazem, né? E aí, nesse sentido, o que a gente pode salientar? Eu fui buscar nos consensos
E aí os consensos, tanto a Sociedade Internacional de Menopausa, a norte-americana, a SOBRAC, né, que é a nossa brasileira aqui, o que eles dizem? Eles colocam que não existe, e todos eles falam a mesma coisa com palavras diferentes. A IMS, por exemplo, coloca que não tem duração obrigatória e a decisão da continuidade ocorre a cada consulta. A ANAMS coloca que o uso prolongado justificado para mulheres cujos benefícios de alívio dos sintomas ultrapassam os riscos em potenciais, né, pode acontecer. Então, desde que se justifique que o benefício supera o risco. A SOBRAC coloca que deve-se suspender se os benefícios não forem mais necessários ou vantajosos, como uma evidência de nível B. E, então, deve-se avaliar o risco de surgir alguma contraindicação no decorrer da terapia, né, como eu já falei antes, e sempre iniciar na janela de oportunidade, que pode ser usada por mais tempo, né, sem aumento do risco. Então, claro, né, que quanto maior for a janela de oportunidade, alguém que menopausou, por exemplo, faz 2 anos, e alguém que menopausou faz 8 anos, né, eu vou ter um tempo maior para o primeiro caso e muito menor, de 2 anos só para o segundo caso, né, para poder pensar num tempo de tratamento. Porque quando a mulher passa da janela de oportunidade ou passa dos 60 anos, né, independente da janela, daí do tempo da janela, o ideal seria não fazer mais, essa é a recomendação atual, não manter mais a terapia hormonal. Então, sempre aqui a gente vê a mesma coisa, né, nos 3 consensos, de que a avaliação tem que ser a cada consulta, tem que ser sempre a paciente ser reavaliada para ver se surgem uma nova doença, um novo sintoma, alguma diferença, né, que possa de repente contraindicar ou ter que alterar a prescrição pela via de administração, mudando a via. E se também não tiver mais os sintomas, né, que é o objetivo terapêutico da terapia hormonal é justamente tratar os sintomas decorrentes desse período. Não havendo mais os sintomas, né, se for possível parar, então pode-se parar o tratamento. Então, nesse sentido aí, a gente pensa na manutenção da terapia hormonal. Então, agora a gente vai entrar numa outra parte da aula para falar um pouquinho sobre os tipos de hormônio utilizado, né? Alguns aspectos mais importantes na prática. E aí a gente vai falar dos tipos de estrogênio, entre eles o estradiol, que é o 17-beta-estradiol. O estradiol é o estrogênio que o nosso corpo usa, então ele é muito similar ao nosso estrogênio endógeno. E também dos estrogênios equinos conjugados, né, ou estrogênios conjugados, eles já são estrogênios sintéticos e são hidrossolúveis e bem absorvidos pelo trato intestinal, mas eles são sintéticos. Vamos falar um pouquinho da dose do estrogênio, da via de administração, depois dos tipos de progestágeno que a gente pode usar e também da tibolona. Então, primeiro vamos abordar os estrogênios, né, conforme já foi falado. Então, essa tabela mostra os derivados estrogênicos, né? Então, nós temos aqui, nessa coluna, o nome dos fármacos, aqui as doses usuais diárias que podem ser feitas, as vias de administração e aqui as formas farmacêuticas, tá? Então, por exemplo, estrogênios equinos conjugados, aqui a gente tem doses de 0,3 mg a 0,625 mg na via oral, né, em Drágia, ou pela via vaginal em creme de 0,5 a 2 gramas. O estriol, 1 miligrama, tanto pela via oral quanto vaginal, também no creme. O estradiol micronizado, que daí a gente já começa a entrar no estradiol, que é o nosso, digamos assim, um análogo mais próximo do nosso estrogênio endógeno, né? Então, temos o estradiol micronizado, 1 miligrama por via oral, em comprimido. O valerato de estradiol, nós temos a via oral e a via vaginal, né, de 1 miligrama também. Então, comprimido vaginal, anel vaginal e o creme vaginal, bastante opções de via vaginal. O estradiol, 25 microgramas, né, então por via transdérmica e por via vaginal, não por via oral. E o 17-beta-estradiol, que eu acabei comentando antes, né, que também nós temos por via transdérmica, oral, nasal e o implante subcutâneo, né? Então tem várias formas farmacêuticas aqui. E o promestrieno, que é um outro análogo estrogênico também sintético, que também daí a gente tem a via vaginal e não a via sistêmica, né, a via oral. Ainda falando um pouquinho das diferenças dos derivados de estrogênio,
O estradiol, ele é sinônimo de 17-beta-estradiol, é a mesma substância. Esse é o hormônio produzido pelo corpo, né, tanto da mulher quanto do homem. E esse estradiol, ele tem como base, a base da composição química, né, do medicamento 17-beta-estradiol. E esse 17-beta-estradiol é indicado, então, tanto para uso oral quanto tópico, transdérmico, vaginal, são várias vias de administração diferentes. Nós temos hoje produtos, né, das mais variadas formas farmacêuticas, né? E o valerato de estradiol, também é 17-valerato de estradiol, é mais empregado em formulações cuja via de administração é a via oral. Mas não há uma recomendação para se converter o valerato de estradiol para o 17-beta-estradiol, por causa da diferença da biodisponibilidade entre o sal, que é o valerato, né, e a base, que é o 17-beta-estradiol, tá? Então, sempre ou um ou outro, porque hoje nós temos muito a questão da manipulação também da fórmula magistral, né? E aí também tem que ter um cuidado, eu sempre friso, né, em relação tanto à qualidade quanto em relação do que tem ali naquele produto, né? Se realmente tem aquela concentração ou não. Então tem que ter bastante cuidado com a questão da qualidade e a questão de qual é a concentração mínima efetiva, né? Para realmente poder ter aquele objetivo terapêutico alcançado, que é, por exemplo, o controle de sintomas vasomotores, né, vaginais, enfim. Então a gente tem que sempre pensar na questão da qualidade do produto também. Então, aqui, apenas para exemplificar, eu trouxe a questão do comprimido do estradiol, né? Então, nós temos hoje um comprimido, existe, como eu falei, várias formas farmacêuticas diferentes. Ele vai liberando 10 microgramas ao dia. Nos primeiros 14 dias, aplica-se o comprimido diariamente, a partir da terceira semana, então, aplica-se 2 vezes na semana, sempre, né? Ele pode ser aplicado, a grande vantagem em relação ao creme vaginal, por exemplo, é que o comprimido, ele não fica descendo, né? Quando, por exemplo, o creme tem que ser aplicado à noite, porque aí a mulher vai deitar e o creme não vai vazar. Agora, o comprimido não, ele tem essa vantagem porque ele adere à mucosa e ele não escorre, né? Ele não desce como creme, tá? Então, acaba sendo uma absorção melhor. Então, esse comprimido adere à mucosa vaginal e libera o estradiol, né? Então, de uma forma gradual e controlada. Então, existem mecanismos hoje, né, de tecnologia farmacêutica que acaba propiciando esse tipo de forma farmacêutica. Então, aqui nós temos um comprimido seco. Aqui, logo que ele entra em contato com a mucosa, a camada de gel, uma camada de gel se forma na superfície e à medida que a umidade permeia o comprimido, ele vai sofrendo uma dissolução e o estradiol daí ele é liberado. Claro que ele vai sendo liberado de forma gradual e controlada durante o tempo, né? Aqui no caso, nos 14 dias iniciais, durante 24 horas e depois ele pode diminuir um pouco a dose e aí facilita bastante, né? Porque aí a aplicação fica 2 vezes na semana. Então, essa é um dos exemplos, né, de forma farmacêutica que nós temos. Bom, então agora eu vou mostrar aqui nessa figura a redução das doses do estradiol no Brasil. Por quê? Porque há algum tempo atrás era preconizado que as doses fossem maiores do que são usadas hoje, atualmente. Atualmente a gente usa doses muito menores de estrogênio. E a gente sabe que a resposta, a responsividade de cada tecido ao estrogênio, ela muda. Sendo que a menor dose efetiva é 0,5 miligramas ao dia, que é uma dose que já trabalha, né, que já consegue atuar no objetivo de aliviar os fogachos, né, que são os sintomas vasomotores. Então, o que nós temos? Aqui, então, nessa figura, o que a gente tem? A concentração do estradiol em picogramas por ml, então, do 0 até o 100. Então, aqui a menor concentração, ó, baixas concentrações de estradiol, e aqui as maiores concentrações, ó, altas concentrações de estradiol, requerida para estimulação tecidual. Agora vamos ver os diferentes tecidos, né? Qual é o tecido, por exemplo, que tem uma responsividade mais rápida a baixas doses e aqueles que demoram mais para responder e que só respondem com altas doses. Então, por exemplo, tecido ósseo com 20 picogramas por ml, de sangue, a gente já tem uma resposta para fazer a proteção óssea, né? Para fazer a reabsorção óssea. Então, a gente tem uma vantagem aqui, com pequenas doses.
Os sintomas vasomotores, então, quando a gente quer tratar sintoma vasomotor, 40 picograma por ml já é digamos assim, uma concentração de estradiol que é efetiva para tratar sintoma vasomotor. Então, vamos pensar no seguinte: se eu estou tratando, colocando ali, instalando uma terapia com estradiol para uma paciente no climatério e eu quero tratar sintoma vasomotor, seguramente ela já tem uma vantagem de proteção óssea, porque a dose, a responsividade do tecido ósseo, ela acontece com doses menores do que para tratar os sintomas vasomotores. Então, uma dose um pouquinho maior vai atuar no epitélio vaginal, né? Então, diminuindo aquela atrofia vulvovaginal. E aí precisa de doses maiores ainda, digamos assim, para fazer uma alteração de perfil lipídico, né? Que pode ser benéfico, mas aí a dose já é mais alta. E maior ainda para fazer síntese de proteínas hepáticas e aí mexer com a parte no caso assim, da formação, né, de proteínas ali do fígado. Então veja que o que a gente quer, na verdade, a gente consegue com baixas doses, né? Ninguém quer aqui dar altas doses para paciente, até porque as altas doses também vão respondendo e vai, de repente, acontecendo doenças dependentes de estrogênio, né? Quanto maior a dose, tá? Então o que a gente quer sempre ou é aqueles objetivos terapêuticos que eu coloquei no início, ou é proteção óssea, de sintomas vasomotores e tratamento de atrofia vulvovaginal, né? Que aí está no epitélio vaginal. Então, até digamos assim, um, uma dose limiar ali, até um limiar, né? A gente não precisa usar altas doses hoje em dia. Tá? Então, só para mostrar como que é a diferença das respostas aí dos diferentes tecidos ao estrogênio. Bem, então hoje na prática o que que nós temos, né? Os regimes de dose da terapia hormonal em relação ao estrogênio, a gente tem uma dose que é padrão, que seria uma dose mais alta, né, de 2 miligramas do estradiol oral, ou aqueles EEC, que é o estrogênio equino conjugado, que também é oral, né, 0,625 miligrama, ou estradiol transdérmico adesivo de 50 microgramas. Mas a gente tem hoje a dose baixa e a ultra baixa. Então, a dose baixa já diminui pela metade aqui, de 2 para 1 miligrama do estradiol oral, de 0,625 para 0,45 miligramas do estrogênio conjugado, e do transdérmico também pela metade, né, reduz de 50 para 25 microgramas. E a dose ultra baixa, ele faz mais uma redução, de 2 para 1 para 0,5 miligrama do estradiol oral, reduz pela metade agora o estrogênio conjugado, né, em relação à dose padrão, e o transdérmico a gente tem uma redução também aí de 4 vezes, né, fica 12,5 microgramas. Então, na década de 80, a dose padrão era considerada a menor dose efetiva para a proteção óssea. E a gente sabe que a proteção óssea acontece com com doses muito menores do que essas que eram usadas, né? Então, claro que é isso porque a gente não tinha evidências que falassem ao contrário. E ainda existe esse regime de dose alta, né? Que é o dobro da dose padrão, mas não se usa mais rotineiramente. Então, rotineiramente a gente tende a usar a dose baixa ou ultra baixa do estrogênio, porque ela já faz a proteção óssea, já faz alívio de sintomas vasomotores e também de sintomas vaginais. Então, agora nesse slide nós temos a terapia do estrogênio sistêmico, pensando nas formulações orais, transdérmicas e vaginais de alta dose. Então, a gente tem, dependendo da dose que é usada, as indicações e as contraindicações, tá? Então, aqui seriam contraindicações absolutas. Mas vamos primeiro falar das indicações. Então, as indicações são aquelas que a gente já viu, mas entram aqui os sintomas vasomotores, né? O controle desses sintomas moderados a graves, a prevenção de osteoporose entre mulheres com alto risco de fratura osteoporótica e que não toleram medicamentos preventivos padrão para a osteoporose. Então, aqui seria uma indicação, e contraindicações absolutas da terapia sistêmica com estrogênio seria algum tipo de sangramento vaginal inexplicável, doenças hepáticas, história de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, distúrbios de coagulação. Nesse caso aqui, a via transdérmica pode ser uma opção, né, como nós já comentamos. A hipertensão não tratada, histórico de câncer de mama, né, desde que seja dependente de estrogênio, do endométrio ou outra neoplasia que tem dependência do estrogênio. A hipersensibilidade conhecida à terapia hormonal, então história de doença coronariana, AVE,
ataques isquêmicos, enfim, qualquer doença dessas tromboembólicas, né, doenças cardiovasculares e também cerebrais. E a terapia da progesterona concomitante deve ser prescrita sempre quando tem útero, né? Não em mulheres que sejam esterectomizadas, tá? Então, aqui seriam contraindicações absolutas, mas a gente está falando aqui do estrogênio sistêmico ou de altas doses, né? Desde que seja, às vezes não é sistêmico, ele é tópico, mas ele é de alta dose. E para finalizar, então, as contraindicações relativas, que são triglicerídeos mais elevados, né, maior que 400 mg por decilitro, ou doença de vesícula biliar, porque aí, nesse caso, o estrogênio oral deve ser evitado, mas pode-se usar o estrogênio transdérmico, tá? Risco elevado de câncer de mama, não a mulher que já teve câncer, mas que tem risco elevado, né, e aí fazer aquele cálculo, né, do risco, esse cálculo do risco pode ser feito, né, assim como é feito o cálculo do risco cardiovascular, teria que também fazer o cálculo do risco do câncer de mama, tá? Então, nesse sentido aqui entram as contraindicações relativas da mesma situação que a gente estava tratando no slide anterior. E agora, falando das indicações e contraindicações absolutas e relativas do estrogênio vaginal de baixa dose. Não é mais o sistêmico e não é mais de alta dose. Agora, já falando do de baixa dose. Então, a indicação continua sendo o tratamento dos sintomas geniturinários da menopausa, incluindo a secura vaginal e a dispareunia. Então, nesse caso aqui, seriam sintomas bem específicos, né? Contraindicações absolutas é o caso do sangramento vaginal inexplicável, né? Porque teria que investigar qual é a doença de base que está causando esse sangramento. Câncer de mama conhecido ou suspeito, ou câncer de endométrio, ou outra neoplasia dependente de estrogênio, essa sempre vai ser uma contraindicação absoluta. E para algumas mulheres com histórico pessoal de câncer de mama, o uso pode ser considerado após consulta com o oncologista, né? Aí teria que avaliar. Embora a terapia com progesterona concomitante não seja recomendada, por quê? Porque, na verdade, a gente quer aqui indicações ou a gente quer benefícios que o estrogênio vai alcançar e não a progesterona, né? Tem que se avaliar o endométrio, porque qualquer diferença, né? Qualquer alteração no endométrio também é uma contraindicação. E agora, então, falando um pouco dos derivados da progesterona. Então, aqui falando um pouquinho agora dos derivados da progesterona por via de administração, sendo que as primeiras aqui são de via oral, e aqui as doses, via transdérmica, também as doses aqui, via vaginal e via intrauterina. Então, as de via oral, nós temos vários aqui, a gente dá preferência na terapia hormonal no climatério, a gente dá preferência para dihidrogesterona e para progesterona micronizada. Sendo que aqui vocês vão ver que tem alguns que são bem conhecidos, como a drospirenona, gestodeno, levonorgestrel, que são inclusive derivados de progestágeno, que são usados como pílulas contraceptivas, né, para uso contraceptivo. A noretisterona, o acetato de medroxiprogesterona e também o acetato de ciproterona. Aqui estão as doses mais específicas empregadas na terapia hormonal no climatério, né, desses medicamentos todos, mas a gente sabe que existe uma segurança maior com a dihidrogesterona oral e com a progesterona micronizada oral. E aqui tem várias doses, né? A via transdérmica, geralmente a gente usa o acetato de noretisterona. E aqui também estão as doses. A via vaginal é a progesterona micronizada, é a mesma da oral. E a via intrauterina seria o DIU hormonal, né? O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que libera 20 mg ao dia. Então, aqui estão os principais medicamentos do grupo dos progestagênios. Então, por que a gente prioriza a dihidrogesterona? Porque, assim como o estradiol é próximo do estrogênio endógeno, a dihidrogesterona é a mais próxima em relação à progesterona natural. Então, aqui a gente tem a retroprogesterona, né, que é um derivado, que é exatamente o mesmo composto, mas é um estereisômero. Então, é só uma alteração, digamos assim, de conformação espacial, né, que tem a molécula. Essa dihidrogesterona é um progestagênio altamente seletivo pelo receptor da progesterona e exerce atividade quase que exclusivamente da progesterona, igual à endógena. Embora um pouco menos potente que a progesterona endógena,
claro, né, porque ela tem um pouco menos de afinidade de ligação ao receptor de progesterona, mas dentre todos os fármacos de escolha, essa aqui ainda é a mais próxima. E agora falando da progesterona micronizada, né, que também é muito utilizada, ela é feita, digamos, pode ser feita por administração vaginal, né, e é a progesterona natural micronizada e resulta numa concentração endometrial muito alta e um nível sérico baixo. Claro, porque a via é local, né, então a administração vaginal, a grande vantagem dela é essa. E aí é muito importante, por quê? Porque ela pode atuar na síndrome geniturinária, né? E é referido como primeira passagem uterina atribuída à rica rede de artérias e veias que ligam a vagina ao útero, né? Então tem essa questão aqui. A progesterona vaginal é uma alternativa para a redução dos efeitos colaterais dos progestagênios, sem comprometer a segurança endometrial, além de minimizar o impacto metabólico, estando associada ao menor risco de tromboembolismo, além de maior segurança sobre o tecido mamário, né? Então nós temos essa vantagem da via local da progesterona, que seria a via vaginal. Bom, em relação ao regime posológico, né, como é que a gente vai estabelecer a posologia desses hormônios? O estrogênio geralmente indica-se para usar diariamente, independente da via de uso, ele deve ser usado diariamente. O derivado da progesterona, quando se quer associar os dois fármacos e fazer um regime combinado, ela tanto pode ser de uso diário quanto de uso intermitente ou uso cíclico. Sempre esse uso cíclico pensando nos últimos 10 dias de cada ciclo, né? Como se fosse a contagem do ciclo menstrual mesmo, fisiológico. E aí vai da preferência do paciente, ou então fica a critério do médico para aquilo que for mais conveniente, ou dependendo do objetivo terapêutico, né, das contraindicações da paciente, pode se estabelecer isso. Se é uma paciente, por exemplo, que vai aderir ao tratamento, que não tem, por exemplo, tanta possibilidade de esquecer de usar, o regime cíclico pode ser um regime legal, né, de ser prescrito. Agora, se é uma paciente que ela tem mais dificuldade de lembrar de usar o derivado da progesterona só nos últimos 10 dias de cada ciclo, é melhor, então, estabelecer, quando é o caso de fazer a terapia combinada, então é melhor estabelecer o regime diário, né, para que daí ela mantenha digamos assim, a adesão ao tratamento. Em mulheres com útero, a qualquer forma de estrogênio-terapia pode ser associado um progestágeno, sempre, né, lembrando disso. E aí pode ser desde o acetato de medroxiprogesterona, por via oral, a dihidrogesterona, né, que nós já falamos, o gestodeno, a progesterona micronizada, desde que seja, por exemplo, a micronizada, ela pode ser usada por via oral do 16º ao 25º dia. E sempre tomar à noite com o estômago vazio, né, que daí aumenta a absorção dela, já que ela é um derivado micronizado e é um derivado hormonal, né? Então, a ideia sempre é orientar o paciente para que tome à noite, sempre com o estômago vazio, para aumentar a absorção. Agora, em relação ao progestagênio, tanto isolado ou associado ao estrogênio, a gente tem algumas indicações, né? Aqui é um pouco mais fácil porque é sempre que for necessário fazer uma proteção endometrial, que é justamente a função do progestágeno no caso do climatério. Então, ele tem que ser absorvido, tem que ter evidência de eficácia para proteger endométrio, senão não adianta usar. E os progestagênios têm efeito, sim, né, protetor do endométrio, porque eles diminuem a atividade mitótica nuclear induzida pelos estrogênios. Então, eles protegem, de fato, o endométrio. As contraindicações, mulheres que não têm útero, já que não tem necessidade de proteger o endométrio, o progestagênio carrega o risco do câncer de mama, então muito cuidado aqui. E o progestagênio sempre é o maior problema na reposição hormonal em comparação com o estrogênio, tá? Então é sempre o derivado progestagênico que vai carregar o risco, os riscos mais graves, né, digamos assim. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se a gente for pensar no uso do progestagênico e em relação a esse medicamento com o câncer de mama, o que, que nós temos? Eu trouxe aqui um estudo, né, de um autor, de um grupo, né, na verdade, de pesquisadores. É, esse estudo é o estudo de Vinogradova, ele foi publicado em 2020, ele é um caso controle britânico. E aí, nesse caso controle, entraram aí 98.611 mulheres de 50 a 79 anos
com diagnóstico de câncer de mama, sendo que 33 mil, ou seja, 34% daquele total, tinham usado terapia hormonal antes do diagnóstico, né? E um controle que de 457 mil, né, e 500 mulheres praticamente, sendo que dessas 457, conseguiu-se 134 mil e mais uns quebradinho aqui de pacientes controle, que equivale a 31% dessa amostra, tá? Agora, vamos ver o estudo, né? O que esse estudo traz. Esse estudo é bem interessante porque ele traz vários gráficos. Eu não trouxe todos aqui para a aula, trouxe só alguns, para a gente poder ver o seguinte. Ele avalia, então isso aqui é um forest plot, né, que é um gráfico, porque ele é uma meta-análise, ele é um caso controle, mas aí foi feita uma meta-análise, né, de todos essas pacientes, foi juntado, né, os dados foram adicionados, foram juntados aí para poder fazer uma análise mais global. E o que a gente tem? Nesse forest plot, então, essa linha aqui equivale ao ponto mais neutro, né? Sempre que tiver à direita da linha, então a gente tem um risco aumentado para câncer de mama, e sempre que tiver a mais, digamos assim, esquerda da linha, a gente tem um risco diminuído, tá? Negativo, né? Se a gente for pensar, um risco negativo, menor que 1. Ok, então vamos lá. Se a gente tiver aqui no caso das mulheres que usaram estrogênio isolado, e aqui está o número de casos, né? Aqui é a duração média, né? Então, a gente tem com estrogênio isolado, mulheres que usaram menos de 1 ano, de 1 a 2 anos, de 3 a 4 anos, de 5 a 9 anos e mais que 10 anos. A gente consegue ver que de todas as que usaram estrogênio isolado, independente do tempo, o risco do câncer, ele aumenta muito pouco, ele varia muito pouco. Ele, claro, aumenta um pouco, né? Depois de 3 a 4 anos, depois do quarto ano de uso aumenta um pouquinho, mas não é algo tão considerável. Agora, quando a gente tem as mulheres que usaram estrogênio mais progesterona, a gente consegue ver as que usaram menos de 1 ano, de 1 ano a 2, de 3 a 4, de 5 a 9 e mais do que 10, e a gente percebe como que quanto maior o tempo de uso da associação, mais evidente fica o risco de câncer de mama. Então, então a gente percebe aqui que a progesterona, o derivado da progesterona, é que arrasta o risco de câncer de mama para aumentar. A tibolona, né, que é uma opção que a gente ainda usa. Então, a tibolona, por exemplo, quando usada por menos de 1 ano, aqui, claro, né, o N está representado aqui, né, a gente tem um risco ali muito próximo do 1, de 1 a 4 anos um risco um pouco maior do que 1, então já aumenta um pouco, e maior que 5 anos aumenta mais ainda, mas não se compara, digamos assim, ao risco do uso associado da progesterona com o estrogênio, pensando apenas na contraindicação ou no, digamos assim, no risco do câncer de mama, né? Isso, enquanto as pacientes estavam fazendo, a gente consegue ver esse gráfico, e esse gráfico aqui, ele representa, depois que a paciente para de usar o medicamento, como que esse risco fica, né? Olha como reduz, então, para a gente ter certeza de que é esse derivado da progesterona que arrasta esse risco. Veja que quando as pacientes diminuem ou param, na verdade, param o uso desses medicamentos, esse risco de câncer de mama ele reduz bastante. Agora, continuando, né, um outro gráfico do mesmo estudo, a gente tem, só para a gente poder comparar, a diferença do risco do câncer de mama com estrogênio equino conjugado, então o uso aqui menor de 1 ano, de 1 a 4 anos e maior de 5 anos, né? Vejam que aqui não tem uma alteração muito evidente do risco. Estradiol também não, porque a gente já viu que não é o estradiol elevado, não é o uso do estradiol que vai arrastar o risco do câncer de mama, mas que quando a gente tem o uso das diferentes progesteronas, veja como que o risco aumenta e muito, né? Então, exceto com a dihidrogesterona. A dihidrogesterona hoje é considerada uma das mais seguras, por quê? Porque ela mantém, inclusive, o risco de câncer de mama muito próximo de 1. Mas veja que com mais de 5 anos de uso, aumenta um pouquinho, tá? Então, a noretisterona, o levonorgestrel e a medroxiprogesterona, quanto mais a paciente usar, maior vai ser o risco dela desenvolver o câncer de mama, diferente da dihidrogesterona, né, que é um derivado da progesterona, talvez por ser a mais próxima da progesterona natural, ela não arrasta, né, esse risco. Tá? Então, esse estudo é bem legal para a gente poder acessar, para a gente poder olhar, inclusive tem outros gráficos lá, né, mas eu não trouxe todos.
Bom, ainda vou trazer um pouquinho outros fármacos que a gente usa, tibolona, testosterona e alguns outros medicamentos, só para a gente poder avaliar um pouquinho, né? A gente sabe que além do derivado estrogênico e do derivado da progesterona, a gente pode ter outras opções, né? Existem outras opções no mercado e vamos ver o que que a gente tem aí de evidências em relação a elas. Bem, começando pela tibolona, ela é um derivado tipo esteroide sintético com ação estrogênica. Ela tem uma ação que ela é múltipla, né? Ela é tanto estrogênica, progestagênica e androgênica. Então, ela consegue agir em vários tipos de receptores hormonais. E aí existem vários estudos, né, sobre a tibolona e um dos estudos randomizados, ensaios clínicos, né, que foi feito, não demonstrou aumento no risco tromboembólico venoso com o uso da tibolona, sendo que é uma evidência de nível B, que é uma evidência razoável, né, que dá para ser considerada. Tem uma revisão sistemática também com meta-análise que evidenciou que a tibolona é mais efetiva que o placebo em reduzir os sintomas vasomotores. Entretanto, esse mesmo estudo concluiu que a tibolona é menos efetiva que a terapia hormonal à base de estrogênio para reduzir, então, os sintomas vasomotores. Bom, se a gente for pensar numa análise mais crítica, né, mais criteriosa dessa revisão sistemática aqui, isso é um dado, é um artigo citado pelo consenso, né, da Sobrac, tá? Eu não acessei diretamente o estudo, mas a gente tem que ter claro que quando a gente compara um medicamento com placebo, ele não consegue nos dar uma vantagem de benefício em relação a outras terapias existentes, porque comparar com placebo é dizer assim, ou o paciente usa tibolona ou não usa nada, né? Para manejar os sintomas vasomotores. E não é isso que a gente quer. Mas aqui mostra, né, que é, o próprio estudo mostra que a tibolona ela acabou sendo menos efetiva que a terapia hormonal à base de estrogênio isolado, né? Então, ainda, por isso que hoje ainda é de nível A terapia hormonal com estrogênio isolado e não com tibolona, né? Então, a gente tem uma eficácia, uma efetividade melhor com estrogênio isolado para esse tipo de objetivo terapêutico, que é controle de sintoma vasomotor. E também mostrou eficácia em prevenir fraturas vertebrais e não vertebrais, né, na dose de 1,5 miligramas ao dia, que é uma evidência de nível A. Então, da mesma forma que o estrogênio, ele também protege o osso, a tibolona também faz isso, né? Mas é claro que, lembram que eu mostrei naquela figurinha anterior que se eu instituo um tratamento com estrogênio isolado, e consiga uma dose para reduzir fogacho, significa que a paciente já vai ter a proteção óssea, porque a dose para a proteção óssea é menor, né? A responsividade do tecido ósseo é melhor com doses mais baixas ainda. Então, o estrogênio também faz essa proteção. Eu trouxe uma outra alternativa aqui, que é o basidoxifeno. O basidoxifeno, ele é análogo ao tamoxifeno, clomifeno, raloxifeno, né, do mesmo grupo farmacológico, ele é um SERM, que é um modulador do receptor de estrogênio, né, então ele vai modular a ação do receptor de estrogênio, então por isso que é dependente de um tecido-alvo, no caso. O basidoxifeno foi aprovado no Brasil em 2018, mas ele não foi comercializado por conta da questão financeira, ele é muito caro. A ideia inicial é que o basidoxifeno poderia substituir o derivado da progesterona. Então, assim, ele poderia ser associado a um derivado do estrogênio e ter, digamos assim, um menor risco. Só que, como é um medicamento novo e é um medicamento caro, né, a gente não conseguiu ainda a aprovação. Talvez ele chegue nesse objetivo, talvez não. A gente sabe que tem estudos iniciais que mostraram uma possibilidade de maior proteção para câncer de mama, em comparação com progestágenos, né, que arrastam esse risco. Só que por conta da relação custo-benefício é inviável, né, quando comparado, por exemplo, com tibolona, que já está no mercado aí há mais tempo. Bem, uma outra coisa é a questão do uso da testosterona no período do climatério, né? Então, não tem uma recomendação de uso, até porque para ser prescrita a testosterona para a mulher na função da terapia hormonal no climatério, ela teria que ter uma proximidade muito grande com a dose fisiológica da testosterona na mulher. E ela é difícil, né, da gente alcançar essa dose fisiológica, porque ela não é tão conhecida e ela é muito baixa.
Então, existe uma outra questão é até que ponto isso será vantajoso para os sintomas da menopausa, né? Até porque a gente não tem uma relação muito clara entre a testosterona e a função sexual na mulher, né? Ela não é tão esclarecida assim. Os estudos que avaliaram a disfunção do desejo sexual e o uso da testosterona apresentaram benefício com testosterona em doses fisiológicas da mulher, mas que não é tão simples, né, da gente fazer. Isso não se aplica a nenhuma formulação com doses acima das doses fisiológicas, lembrando que aqui o risco aumenta bastante, né? Então, qualquer formulação ou apresentação que leve a níveis suprafisiológicos não é recomendado, tá? Então, hoje o que que a gente faz? Hoje tem muito a questão também da manipulação, né, de fazer a fórmula magistral da testosterona via tópica, via transdérmica, porém, volto a frisar a questão da questão da qualidade mesmo, né, do produto que está sendo manipulado, porque até que ponto a dose que está sendo prescrita é a mesma dose que está ali, né, naquele produto que foi manipulado. Existia um adesivo, que é o Intrinsa, esse adesivo de testosterona, ele saiu de linha porque também não funcionou. A questão do adesivo ela é mais complicada, né? Porque a questão do adesivo vai muito assim da aderência no tecido da derme, né? Ela tem que grudar, às vezes descola, não é tão simples assim de usar, tá? Então, tem a questão da testosterona, mas não há uma recomendação de uso nessa situação aí do climatério. Bem, e aí às vezes vem uma pergunta, né? E aquela mulher que passou da janela de oportunidade, ou tem mais de 60 anos, ou não conseguiu, por exemplo, a tempo manejar aqueles sintomas, né? Como vasomotores, a atrofia vulvovaginal, ainda tem os sintomas, mas não está mais na janela de oportunidade, então não pode mais ser usado terapia hormonal. Aí a gente tem, hoje, o padrão é usar inibidor da recaptação da serotonina. Tá? Então, esses inibidores de recaptação da serotonina, eu até coloquei a questão da duloxetina aqui, que é uma das mais usadas, né? Desde que a paciente tenha queixas, né, de sintomas da menopausa, no caso, né, ou do climatério. E ele é indicado, então, esses fármacos são indicados para mulheres tanto fora da janela da oportunidade, quanto dentro da janela de oportunidade, mas que tem alguma contraindicação para terapia hormonal ou que não quer fazer uso de hormônio. Então, aqui também é uma opção de segunda linha. E ainda, lembrando que para todas as mulheres nessa fase, né, do climatério, o ideal é orientar mudança no estilo de vida, dieta de qualidade, emagrecimento se necessário, né, dependendo do caso, exercícios físicos adequados para cada caso, para a idade, alívio de sintomas ou do estresse, né, e de fatores que vão propiciar, né, vão favorecer o surgimento de estresse, melhoria da qualidade do sono. Então, tudo isso é importante para manter a qualidade de vida da mulher nesse período, né? Não depende apenas de medicamento, mas a orientação ela tem que ser mais ampla do que só a medida farmacológica. E é isso, então gostaria de finalizar e agradecer a todos. Muito obrigada.